e também transmitir pela nossa live aqui no Facebook, é uma entrevista com o presidente do Conselho Regional de Administração aqui no estado do Rio Grande do Norte, Zenóbio Pereira. Ele está aqui para bater um papo com a gente sobre o papel desta entidade, não só para quem é administrador formalmente, né, mas também para a sociedade. Qual a importância do Conselho Regional de Administração para a sociedade? Que importância tem o profissional de administração nesse mercado aí tão competitivo? Zenóbio Pereira, ele está aqui, é o nosso entrevistado. Zenóbio, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Nos diga inicialmente o que é o Conselho Regional de Administração. Bom dia. Bom dia, Suerda. É um prazer realmente poder tratar sobre esse assunto que tanto nos deixa tranquilos e felizes por representarmos uma profissão que tem como finalidade dar resultado às empresas, ao mercado, e transformar essa economia que nós temos aí com tantas deficiências nos últimos anos. E o profissional de administração é aquele agente capaz de contribuir de forma satisfatória para que esse quadro seja revertido dentro de um contexto relacionado aos processos organizacionais. E nos sentimos gratificados por esse momento, essa oportunidade de poder tratar sobre essa questão com a comunidade da região, principalmente aqui de Caicó. O real papel do Conselho Regional de Administração, a gente sabe que todas as profissões, elas têm um conselho que rege, né, as políticas internas, externas de cada profissão. O que faz o Conselho Regional de Administração aqui no estado? Na verdade, o Conselho Regional de Administração é uma base. Tudo foi iniciado a partir de 1965, a Lei 4769, de 9 de setembro de 65, ela cria o sistema CFA-CRAs, e ela estabelece que deveria ser criado a partir de então o sistema chamado CFA, uma instituição que tenha nas suas atribuições a condição de fazer com que essa lei seja exercida, seja obedecida, mas acima de tudo ela estabelece as regras de atuação. O CFA tem a incumbência principal de estabelecer as regras de atuação do profissional da administração no mercado. Com isso, a mesma lei cria os CRAs, que são os órgãos, são autarquias, com a responsabilidade de fiscalizar dentro de cada mercado, de cada regional, que nós chamamos de regional, porque hoje todos os estados brasileiros têm o seu regional, fiscalizar as atividades do profissional de administração no seu mercado, digamos assim. De forma que o Conselho Regional de Administração, assim todo do Rio Grande do Norte, assim como todas as outras entidades do sistema, tem por incumbência principal exercer a fiscalização para dar à sociedade a certeza de que o profissional registrado e habilitado ele vai atuar com base na lei, que é a Lei 4769, que ela já estabelece todas as áreas de atuação do profissional de administração. E quais são as áreas de atuação do profissional bem. de administração? Essa pergunta é excepcional e é muito bom que a sociedade, daí a importância, né, o título aqui, a importância da sociedade conhecer o profissional de administração. Com base na lei, o profissional da administração pode atuar em todas as áreas da empresa. É claro que quando falamos do profissional da administração, não estamos nos referindo somente ao administrador. Enquanto o administrador, ele pode atuar de maneira geral, chamado o administrador, como ele precisa ter uma visão geral dentro da empresa, e ele pode atuar em todas as áreas, desde o recrutamento de pessoas, ao planejamento estratégico, a desenvolvimento de ações com plano de ações e outras áreas, o marketing, toda a parte de recursos humanos e desenvolvimento de pessoas, organizações e métodos. Todas essas atribuições estão ali incutidas na lei. Só que a lei também traz, no final desse rol de atribuições, ele coloca um termo interessante que chama-se áreas correlatas.
Quando você trata áreas correlatas, observe, dá uma vastidão maior, além de todas as outras áreas que o administrador pode atuar, também dá uma amplitude muito maior a isso. Mas nós temos também, e daí ser chamado profissional de administração, aqueles cursos que são chamados de tecnólogos. Então, o tecnólogo em marketing, ele é um profissional de administração, porque marketing é uma área da administração, mas ele não tem a habilitação para atuar nas outras áreas, assim como o administrador. Então, são cursos distintos, mas a necessidade de registro é essencial, porque é uma das áreas de atuação do profissional de administração, no caso do administrador, e, consequentemente, perante a lei, a autarquia que vai reger e vai verificar, fazer essa fiscalização da atuação legal com base na lei, né, com base no que estabelece a lei, é o CRA. Daí a necessidade dele também ser registrado, tanto que a lei, quando foi criada, chamava administrador. E com o tempo ela foi sendo modificada, o termo para profissional de administração, porque são diversos cursos, por exemplo, que estão associados e a necessidade de registro. Zenóbio, e o que é que só um administrador pode fazer? Eu não diria, eu só lhe pediria para tirar esse só. Porque, de acordo com a lei, porque, por o exemplo, administrador... uma pessoa formada em marketing, um tecnólogo, o que é que ele não pode fazer? Não pode, qual é a seara do administrador que ele não pode adentrar, por exemplo? Porque se a gente está falando aqui para a sociedade, para a comunidade tem que saber identificar esse profissional. Eu estou contratando aqui um tecnólogo, ele está dizendo que pode ser administrador da minha empresa, entendeu? Ele é habilitado para ser administrador de uma empresa inteira, por exemplo, quando ele chega, apresenta o currículo, olha, eu sou tecnólogo aqui em marketing, por exemplo, tem muitos bons profissionais no mercado, sem dúvida, mas assim, ele pode atuar como administrador, ele teve musculatura de conhecimento para atuar nessa condição ou não? Vamos aproveitar a última palavrinha, ou não, né? Não. Se for responder com uma palavra só, certo. Não, porque, como disse antes, ele, apesar de ter a obrigatoriedade de registro no CRA, porque ele vai atuar numa das áreas que estão associadas à administração em si, com base na lei, então ele vai estar habilitado e registrado no seu devido conselho, mas do ponto de vista operacional ele vai poder atuar, não é que ele não necessariamente que ele não possa, mas ele vai estar legalmente habilitado para atuar na área a qual ele se formou. Se ele é um profissional que se formou, por exemplo, fez um curso de um tecnólogo em marketing, como foi citado aqui, é só um exemplo, claro que tem diversos outros cursos, ele vai estar habilitado legalmente, inclusive, depois de registrado no conselho, para atuar na área de marketing. E aí, a área que ele não pode atuar, eu não diria assim que ele não pode, mas legalmente ele não está autorizado a atuar, por exemplo, para desenvolver um planejamento estratégico da empresa. Ele não está habilitado para ser um gestor de recursos humanos. Ele não está habilitado, por exemplo, para ser um profissional da área de logística. Ele não está habilitado para ser um profissional da área, por exemplo, de tecnologia e desenvolvimento do negócio. Desenvolvimento de produtos, porque todas essas áreas estão relacionadas ao administrador. Há muita confusão com relação a isso por parte das empresas que vão contratar? Eu não diria... Consultam muito o conselho de administração? Eu não diria confusão. Há exatamente o que nós estamos fazendo, a falta do que nós estamos fazendo aqui, que é uma comunicação mais direta, falta de informação. As pessoas acabam não fazendo exatamente essa confusão, porque o mercado em si, já bem mais atual, o mercado, por vezes, ele contrata muito mais por resultado. Né? Eu quero saber, você chegou na minha empresa e eu vou te perguntar, onde foi que você deu o resultado? Você vai dizer, eu fiz isso ali, fiz lá e tal. Como você comprova isso? E pode ser que você tenha como comprovar, é verdade. O que nós trazemos à baila é exatamente a legalidade daquele profissional estar atuando numa área que ele não tem informação. Daí ele estaria atuando à margem da lei, tá? Então, a nossa condição de atuar, ela está com base na lei. Nós somos uma autarquia federal e, portanto, como autarquia, temos a responsabilidade de fazer
essa fiscalização. E nós fiscalizamos pessoas físicas e jurídicas. Mas uma coisa importante é preciso falar a respeito da fiscalização. Essa fiscalização ela não tem cunho totalmente punitivo. Certo. Ela sempre é orientativa. Posso dizer, em 100% das vezes, essa multa é orientativa. Hoje, por exemplo, nós temos algumas ações com base em alguns concursos públicos que, nas atribuições do cargo, estão relacionadas ali todas as atribuições com base na lei que estabelece a profissão de administrador, né, de profissional de administração, mas o concurso não é para administrador ou não é para profissional de administração. E a gente precisa, enquanto autarquia, tem a responsabilidade de fazer um comunicado para aquela entidade, para aquela prefeitura, seja qual for a condição, para que ela perceba que existe uma lei que, por vezes, não é maldade. A pessoa não conhecia quando fez o edital e estava preocupado com as atividades, e não necessariamente com a profissão. E a gente precisa trazer isso. E é muito comum que isso aconteça, muito comum em concursos públicos. E os próprios administradores, principalmente os registrados, eles cobram isso muito da gente. Quase todo dia nós recebemos denúncia. Olha, tem concurso para a prefeitura tal, por exemplo, há poucos dias um determinado município lançou aí um edital para concurso com um salário base totalmente fora da realidade do mercado. E aí começam as cobranças e a gente aciona o setor de fiscalização para que ele tente fazer vamos conversar com o pessoal, vamos saber como é que foi criado esse edital, com base em que estabeleceu-se um salário que não tem a menor condição de um profissional que ficou 4 anos na faculdade, todo investimento, não só financeiro, mas dentre outras questões, e simplesmente não tem como, é uma coisa quase que humanamente impossível você manter um profissional, inclusive comprometido com o resultado que você espera dele. Por falar em academia, vamos falar um pouco do trabalho, né, que as universidades fazem para também ter uma boa formação desses profissionais que vão entrar no mercado de trabalho. Estou conversando com o Zenóbio Pereira, ele é presidente do Conselho Regional de Administração aqui no estado do Rio Grande do Norte. Zenóbio, vale a pena ainda fazer Enem para cursar administração nas universidades do Rio Grande do Norte? E falo nas públicas e também privadas. Olha, eu acho que, na verdade eu não acho, eu tenho certeza, sempre vale a pena, até porque nós vivemos, como já falei aqui há pouco tempo, nós vivemos um país onde a nossa crise não é financeira, isso pode ser falado é o que se fala em qualquer esquina. Onde tiverem 2 ou 3 pessoas conversando hoje, a probabilidade de que esse assunto esteja ali em pauta é muito grande. Isso tornou, eu digo sempre que o nosso país pagou caro, a nossa população pagou caro para estar na situação que está, para chegar na situação que está, mas há 10 anos nós conhecíamos todos os jogadores da seleção brasileira, inclusive com as suas referidas posições e possibilidades, e todo mundo era técnico da seleção brasileira. Hoje todo mundo é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então nós pagamos muito caro para chegar a isso, mas chegamos a um ponto que a política tornou-se algo mais palpável para as pessoas. Qualquer decisão do Supremo hoje afeta a sociedade como um todo mundo comenta isso lá no Facebook, no WhatsApp, por aí vai. Então, nós temos essa força para fazer essa comunicação. E com relação à condição de cursar a administração, entrar numa universidade em qualquer área de gestão, eu digo que isso dificilmente vai sair, digamos, de evidência, porque a nossa carência, o país todo sofre da falta de gestão. O país todo sofre, nós não temos uma crise financeira, nós temos uma crise de credibilidade. Quando você não acredita no próximo, qualquer que seja a relação que você tenha com ele, isso vai gerar uma crise, e não necessariamente porque os dois não têm dinheiro, mas porque os dois não acreditam em investimentos, não acreditam em negócios. Então, acredito, e isso deve perpetuar por algum tempo, que quando nós aprendermos a fazer uma boa gestão, não falo isso só da coisa pública, mas também do privado, quando nós aprendermos isso, nós vamos ter empresas diferentes, mercado diferente e profissionais cada vez mais
Falando em gestão pública, Arnóbio, se as pessoas se os gestores públicos tivessem passado por um curso de administração, a grosso modo, você acha que eles teriam uma chance muito maior de serem melhores gestores da coisa pública? Não acho, eu tenho certeza. Nós precisamos trazer isso e essa relação nós tentamos fazer. O Conselho, o sistema como um todo, o Conselho Federal, o Estado e Regional de cada Estado, nós temos vários programas, projetos. Hoje, dentro do Conselho Federal, existe uma Câmara que trata sobre questões relacionadas a índices de gestão pública. Nós temos vários congressos no Rio Grande do Norte, por exemplo. Em Natal, nós temos o CONGESP, que anualmente, se não me falha a memória, até o ano passado já estava na 13ª ou 14ª edição. Esse ano nós estamos ainda em discussão se haverá a mesma parceria com o governo do Estado para que a gente consiga colocar isso em evidência, né? Em vias de acontecer. A situação está meio delicada e todo mundo conhece a situação econômica do Estado. E um congresso, um evento desse porte, ele requer determinados investimentos e a gente entende isso. Mas já temos, inclusive, alguns indícios de uma provável reunião com a governadora e parte da sua equipe para tratarmos sobre essa questão, porque é de interesse nosso também discutir gestão pública. E o Conselho Federal já tem um programa que ele desenvolve, inclusive lançado agora há pouco tempo, a 2ª edição já, e alguns estados já aderiram a esse programa que trata exatamente sobre a gestão pública. E ele é um programa mais ou menos como um planejamento estratégico voltado para resultados na gestão pública. Então, há essa preocupação sim, e nós, do sistema como um todo, nós discutimos isso em todas as nossas plenárias, tenho certeza. Nós entendemos que quando tiverem profissionais mais habilitados a fazerem gestão, a questão de ser público ou ser privado é só uma situação que você vai viver. Eu vou fazer uma pergunta bem de professora, bem didática mesmo, né? O que é que caracteriza um bom administrador, tanto do setor privado quanto no público? Nós podemos ver... Você é administrador, né? Com certeza. Senão não estaria aqui, né? Então nos diga, o que é que caracteriza esse bom administrador, em qualquer âmbito que eu citei? Nós temos uma carência muito grande de, hoje, qualquer pessoa que trata. Ontem eu participei aqui de uma solenidade de colação de grau dos alunos da faculdade, agora já formados, católica, administradores, né? Da Faculdade Católica, e achei bem interessante o discurso da irmã Marli, quando ela iniciou o discurso falando sobre ética. E ela citou o caso ocorrido ontem no Brasil, que tornou-se em pouco tempo o assunto mais discutido nas redes sociais, do ponto de vista político, do ponto de vista de resultados, né? E aí a gente começa a pensar assim, e ela fazia essa reflexão ontem: o que nós estamos mostrando para o mundo? Que país nós somos? Aonde onde se perdeu a ética? E eu dizia isso ontem em cada um dos novos administradores. Você lembra do que disse a irmã no discurso dela? A palavra que mais utilizou foi a ética. Nós precisamos compreender que, se tivermos que tratar o melhor ou o bom administrador, o bom gestor, que eu gosto sempre de associar a questão da gestão, o bom administrador, ele não vai estar preocupado somente com resultados financeiros. Para que a empresa tenha resultados financeiros, ela precisa ter outras áreas funcionando. Se não tiver outras áreas funcionando, só o financeiro pode ter, qualquer que seja lá a figura, a pessoa em si, não vai fazer a coisa acontecer, porque o comercial não funciona, associado ali ao mercadológico, que é da área da administração, a produção não funciona, a logística não funciona, recursos humanos não funcionam, que é uma parte muito importante dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer negócio, seja ele privado ou público. Então, eu ainda tenho em mente que, a partir do momento que você tenha profissionais éticos, comprometidos com resultados, mas de uma forma ética, porque a questão não é o fim que vai justificar os meios,
Quando você tem princípios, quando você tem valores, o fim você vai realmente buscar, vai lutar por ele. Mas os meios precisam ser éticos, precisam ser legais. E às vezes, semana passada eu estava numa outra instituição e a gente dizia, quando eu falei assim, eu sou um cara legal. Aí o cara olhou para mim, um aluno que estava lá, e fez assim. Eu falei, não, eu sou legal porque eu estou embasado, legalizado com base na lei. Então não é questão de você chegar lá no Facebook... Ser gente boa, né? Ser gente boa. Gente boa é o que se espera, né? Mas tem muita gente boa que, às vezes... né? Nós estamos numa crise ética no país que é uma coisa infindável. Só ex-presidentes, hoje nós temos 2 na cadeia, né? Os 5 últimos governadores do Rio de Janeiro foram para a cadeia. O prefeito de Caicó um dia desse estava na cadeia. Então, assim, é uma cadeia, as cadeias têm ficado pequenas para tanta falta de ética na política, na gestão pública, que isso é muito importante. Hoje a gente tocou muito nesse assunto, porque hoje é o Dia Mundial da Água. A gente falou muito nessa questão, que a água não é só o que Deus manda do céu, o que a gente consegue guardar aqui, o que a gente consegue gerir aqui é da água que Deus manda. Então a culpa é nossa, não é de Deus, né? De estarmos nessa situação aí, passando por essa seca sem fim, que já entra para o 8º ano, numa situação em que a gente tem água aqui, graças a Deus ainda, de 4 em 4 dias, né? Um rodízio aqui bem severo da cidade de Caicó, mas já passamos 30 dias sem água, né, Zenobi? Então, tudo é uma questão de gestão, de boa administração. Então, chegou naquilo que eu falei há pouco tempo, é preciso fazer uma boa gestão, e é claro, para fazer uma boa gestão, eu preciso ter princípios, eu sinto isso na prática, quando eu tenho que tomar determinadas decisões, e vejo que aquilo é necessário, vejo que é essencial, mas eu tenho leis, regras, normas, resoluções que estabelecem que eu só posso, por exemplo, comprar um pacote vamos aqui imaginar que a gente tem uma reunião e eu preciso 3 horas de reunião, é importante que a gente tenha ali um cafezinho, mas eu só posso comprar um pacote de bolacha, um pacote de biscoito para colocar naquele café, se houver previsão orçamentária. Ah, mas porque é preciso? Sim, mas nós não previmos isso. É preciso ter responsabilidade quanto a isso. Não é porque eu acho necessário, eu acho que é necessário, Zenobi. Mas eu não posso usar isso como um único argumento. A população, na hora que escolhe um gestor, não tem conhecimento, não tem informação de que isso é importante que ele tenha, e ela lá na frente diz, poxa, eu escolhi mal, votei nesse cara, ó. Essa população tem como ter acesso a essa informação? Desculpe, qual informação? A informação de que ela não está elegendo um bom gestor, não é um bom administrador. Onde é que ela pode encontrar essa informação? Dizíamos isso há pouco tempo ali numa conversa com uma outra pessoa, numa outra rádio aqui pertinho, e ele falava sobre, eles estão fazendo uma transmissão direto lá da barragem de Oiticica. E a gente comentando, ele disse, lá construíram uma parte, construíram a outra, mas não construíram ainda o meio, porque tem um pessoal que mora dentro da barragem. E aí e tal, eu falei, rapaz, isso é a prova de que nós somos, os nossos governantes são incompetentes. Porque se tem gente lá dentro e construíram uma barragem sem antes tirar as pessoas, a primeira coisa que não deveria... está trabalhando a barragem, é a barragem que está trabalhando. Exatamente. Antes deveria não ter deixado as pessoas irem para lá, porque lá não é uma área para que se tenha pessoas. E segundo, o que acontece? Eu perguntei para ele, quanto tempo faz que essa barragem está sendo construída? Vai fazer uns 8, 10 anos. Pois é, nós tivemos gestores anteriores que foram lá, construíram uma obra, porque ia gerar possivelmente uma ideia de votos para ele no futuro, eles já sabiam do problema, mas vamos construir a nossa parte, a gente vai sair, vamos tentar dar certo isso, e depois, quem vier depois que resolva. Isso é ético? Isso é ser bom gestor? Aí a pergunta é, como as pessoas vão reconhecer, melhor, vão conhecer, porque não é reconhecer, ela só reconhece depois o erro. Infelizmente. Né? E o que é pior é que a grande maioria continua errando ainda. Mas como é que ela vai conhecer essas informações? Hoje nós temos a possibilidade já de conhecer isso. Se bem que é lamentável que as pessoas às vezes não buscam esse caminho. Mas nós temos um aplicativo, que eu confesso que não lembro aqui, porque não era
assim, um tópico associado a essa questão, mas foi bom ser trazido aqui, porque retrata a necessidade de trabalharmos dentro de uma determinada ética e valores, princípios. Nós temos um aplicativo que basta que você digite o nome da figura pública lá, principalmente político, e ele vai demonstrar toda a vida dessa figura lá no aplicativo de forma muito clara, com base em documentos oficiais que são públicos, que nós já temos hoje. Então a tecnologia nos dá essa possibilidade. Lamentavelmente, o nosso povo... O nome é Detector de Corruptos. Ah, você pesquisou esse mesmo. Porque é do mesmo, do mesmo dono, do mesmo criador do Reclame Aqui. Isso, e eu já assisti correto. uma palestra com ele lá em Natal e realmente é muito legal. Detector de Corruptos. É só baixar o aplicativo, exatamente. Você mostra uma foto do cara lá, o cara está você falando copia na na TV, internet. você bota ali a câmera, ele traz, Detector já de detecta corrupto, direto. E ele já demonstra ali todos os processos que aquela figura tem, aquela pessoa tem. E é gratuito, apartidário, não tem nada a ver, né? Não é relacionado a nada, não tem aí vínculo nenhum com o partido. E aí o que acontece? Isso está disponível. Agora, a nossa população não foi instruída a buscar esse tipo de informação. O que ela vai buscar é uma outra. Basta que você compare, por exemplo, poste alguma coisa que seja profissionalmente importante no Facebook e veja a repercussão disso. Logo em seguida, poste um gatinho, uma piadinha, uma brincadeira de mau gosto, um acidente, seja lá o que for, uma foto absurda, que você vai ver a repercussão que vai ter, a abrangência. Então, isso é o que nós estamos sofrendo, a nossa sociedade está sofrendo, está mal. De buscar informações. Acho que a gente conversaria a manhã inteira. Zenóbio, foi muito bom você ter vindo aqui ao programa. Eu quero agradecer em meu nome de Gláucia. Fique à vontade para as considerações finais e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, realmente você tem razão, a gente teria aqui um tempo muito alongado se tivesse